Sendo assim, a gente morre para o mundo material e nasce para Deus no espiritual. Esse é o nascer de novo. Agora a gente está livre, não estamos mais ocupados com as atividades do mundo, aí vamos construir a vida com Deus, como falei antes. Oração, jejum, leitura da palavra, louvor, ir ao monte, propósito, amizade cristã. Aí Deus vai dar talentos para a gente trabalhar para o reino de Deus. E o Senhor Jesus diz que é cada um vai fazer a nova vida no serviço de Deus com os talentos que recebemos. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vão e anunciam isso. O reino do céu está perto, quem recebeu o dom da mensagem, ide a todos. Curam leprosos e outros doentes, cada um dos seus talentos, no serviço de Deus. Ressuscita os mortos, expulsa o demônio, vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Então, este é o reino de Deus, com as atividades espirituais que o Senhor nos trouxe, para a gente se ocupar aqui na terra, para a gente não ter nada a ver com o mundo do pecado, para onde Adão nos levou. Então, essa é a salvação. Adão nos levou para o pecado, e essa é a forma que Jesus nos liberta. Aí a gente não pode voltar a buscar o nosso interesse com o mundo, mas vai viver pela fé. Aí diz, um escravo não pode servir dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro, senão ficam ocupados com a atividade material novamente, não vai dar em nada. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisa para viver, e nem com a roupa que precisa para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? Será que o corpo não é mais importante que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam com depósito. Portanto, o Pai de vocês está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? E nenhum de vocês pode completar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como por essas flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem para si mesmas, mas afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas com essas flores. É Deus que veste a erva do campo, que usa a flor, e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que são fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, aonde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas? Os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E tudo aquilo que Deus quer dará todas essas coisas. Isso é, viver nas atividades espirituais. Por isso, não fique preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará suas próprias preocupações, para cada dia para suas próprias dificuldades. Então essa é a vida santa que Deus quer que vive aqui na terra, em comunhão com Ele, que seja um santo, porque eu sou santo. Então, se a gente obedecer, a nossa vida vai ser dirigida pelo Espírito de Deus e não pelas nossas vontades. Aí Ele vai aperfeiçoar o interior de cada um de nós. Vai produzir amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito e também a santidade que precisamos para aprender a se comportar diante do Pai. Porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então essa é a forma da gente voltar para o nosso Criador, para deixar Ele nos aperfeiçoar, para que a gente possa ser eterno, em nome de Jesus. Amém. Ô irmão, gostei, eu gostei. Aqui ó, galera, você viu que o cara falou totalmente sobre a espiritualidade, que a comunhão com Deus espiritual, e que a busca por Deus, ela não tem aparência externa, ela é interna. É verdade. E você vê que o que ele falou, que quando a gente começa a viver pelo Espírito, todos os frutos, eles começam a ser produzidos naturalmente. Porque aqui na Terra a gente é justamente imitador de Cristo. Então tudo aquilo que a gente tem dos frutos espirituais é baseado naquilo que Cristo foi. Ele ensinou o que? Amor, ele ensinou também ser irrepreensível no Evangelho, ele ensinou a verdade, devemos ser verdadeiros, ele ensinou que a busca que importa é a busca espiritual, buscar o Pai em espírito e verdade, né? Porque o que a gente vê hoje, muita gente resume buscar a Deus como se fosse dentro de religião, mas não é, porque religião não salva, porque a salvação não vem da obra, né? A salvação ela vem do coração verdadeiro, porque a gente podia ser um religioso, mas tipo um religioso hipócrita, na verdade. Então o que importa para o Pai é que a gente seja espiritualmente verdadeiro. Exatamente. Que o busque em espírito e verdade. Olha que mensagem forte que ele passou, meu. E é um pensamento que verdadeiramente liberta a gente. Francisco? Francivaldo. O Francivaldo aqui falou. Isso aqui é verdade, galera, que em Cristo há liberdade. A gente não fica sobre os grilhões do sistema.
Porque a gente fica tão preocupado nas atividades mundanas, né? De como a gente vai ganhar o pão, de que a gente tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro. E a gente esquece do cerne, porque a gente foi inserido dentro de um sistema que faz a gente se preocupar só com as coisas terrenas. Você vê que... Precisamos sair. E precisamos sair, exatamente. A salvação é sair daí. A salvação, em comunhão com Deus. A libertação que há em Cristo é sair justamente do sistema que a gente foi colocado. Para viver em comunhão com Deus. Para viver em comunhão com Deus. Você está entendendo? Então, aqui você viu que ele falou uma passagem muito forte que preocupe-se primeiro com as coisas do reino, busque em primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Exatamente. Porque o próprio Pai é quem traz a provisão e é o que faz a gente florescer essa vontade, essa coragem, né, de falar de Deus mesmo para todo mundo, independente, sem se preocupar com o que o sistema fala, porque o sistema, a todo momento, ele quer afastar a gente do Criador, ele afasta a gente da verdade do Criador. E você vê que a gente é criado num sistema, eu até um tempo atrás, vou falar para você, mais ou menos 7 meses atrás, eu ainda era viciado em vida mundana, já fui viciado em maconha, já fui viciado em cigarro, bebida, essas coisas mundanas, né? Promiscuidade. E só que eu tinha uma vontade de entender o espiritual, só que eu não conseguia entender porque eu ficava justamente muito preso a essa coisa da busca terrena, entende? Então eu me resumia muito a buscar a Deus, por exemplo, dentro de religião. E eu não conseguia me libertar. Foi quando eu comecei a verdadeiramente buscar. Realmente, tipo, parar para ler a Bíblia e tentar entender. No começo eu não entendia nada. Não entendia nada. Era tipo um monte de código e fazia aquelas orações, tipo, mas não entendia. Só que Deus, ele vê a sua vontade de se aproximar. O interesse de cada um. O interesse que você vai se aproximando com o coração verdadeiro. Ele vê. Então, independente, né? Você vê, eu no mundo eu tava nessa e tava buscando. E Deus, ele me alcançou. Ele me alcançou num dia que... Foi inclusive o dia que eu quebrei meu pé, que eu vi que eu tava muito na loucura, sabe? Eu tenho moto, né? Eu saí pra pilotar, loucão, tipo, bebaço, drogado. E aí eu acabei quebrando meu pé, só que ali, nesse dia aí, eu tava lá no Pico do Urubu, em Mogi, que é o maior lugar de natureza, e ali... quando a gente tá longe de tudo, que a gente vê a grandeza do Criador, parece que é uma conexão tão grande, né? E parece que ali foi encontrar com Deus mesmo, porque eu já tava nessa busca, mas não tinha entendimento. Mas ele vai trabalhando, porque a graça dele vai trabalhando aos poucos em nós. Então, não é como se a gente largasse do dia pra noite a vida mundana. É um trabalho, é um processo, né? Tem guerras. É um processo, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia pra noite. Por exemplo, você tá afundado num vício, né? Algo que acontecia muito comigo. Eu era afundado em vício e aí, tipo assim, eu tentava largar, né? Pedia pra Deus ajudar a largar. Aí, tipo assim, eu caía no vício. Depois de cair no vício, eu ia lá pedir desculpa. Aí no outro dia pecava de novo. E aí vinha aquele arrependimento, mas sabe quando você tem uma vergonha de falar com Deus? Você fala, pô, é hipocrisia minha. Ontem eu pedi perdão e hoje eu tô aqui fazendo a mesma coisa. E às vezes... E você sente uma algema mesmo, que você não pode chegar a Deus como se Deus fosse te condenar. Só que aí que entra aquela questão que Deus, ele não pede coração perfeito, ele pede um coração sincero. Então quando a gente se arrepende verdadeiramente, a graça dele vai trabalhar até que a gente saia do mundo, entende? E foi um entendimento, uma clareza tão grande, quando isso na prática foi trazida para minha vida, sabe? Que eu percebi que realmente aqueles que buscam, se arrependem, encontram a verdade e vivem livre justamente do mundo e do sistema mundano, porque também está escrito para a gente não se amoldar a esse sistema mundano, né? Exatamente. Fala para a gente não ser amigo do mundo, porque senão a gente se faz inimigo de Deus. Exatamente. E também, se o mundo vos odeia, lembre-se que primeiro odiou a mim. Então, é extremamente normal que quando a gente está no mundo, a gente não queira as coisas espirituais, porque a gente está preocupado só com isso que a gente vê, né? E aí vem a preocupação do dia a dia, a ansiedade, já que a gente não sabe entregar na mão do Criador quando a gente está preso, né? Então, é um processo, exige mesmo uma busca, uma evolução espiritual. Depois que você abre os olhos para a verdade, é uma evolução espiritual, né? Você começa a ter a compreensão verdadeira das coisas. Você passa a entender o cerne do que Cristo veio trazer, que ele veio trazer o reino de Deus
para esse mundo. Mesmo nesse mundo caído, a gente tem um acesso. Só que é claro que o acesso, o mundo espiritual, a gente não consegue ver com nossos olhos carnais, mas a gente vive, porque quando o Espírito do Criador chega a nós, a gente passa a ser guiado por Ele, que foi exatamente o que você falou, e é exatamente o que eu penso. O Espírito é quem guia, o Espírito é que dá a sabedoria para você falar, que faz você ter essa vontade de buscar, né? Então, buscar e viver, porque é o que eu gosto de falar, que o Evangelho, ele é vívido, né? Ele não é só que você lê, tipo, não, ele é vívido. Você vive ele. Isso aqui, ó, isso aqui, galera, é o pão da vida. Isso aqui é um alimento pro espírito, é um alimento espiritual, que você passa verdadeiramente se alimentar das palavras. Por isso que fala que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida porque a gente se alimenta da palavra, mas a gente alimenta o espírito, né? Exatamente. Então é muito, muito forte. Eu gostei muito do que você falou. Bate muito com minha visão, inclusive, né? Exatamente. Porque eu vejo que tudo que ele falou é da forma que eu penso, entende? É exatamente esse o cerne, porque a gente lembra que a gente é um só corpo. Então é um só corpo guiado pelo mesmo Espírito. Então as coisas são reveladas para aqueles que buscam em espírito e verdade, entendeu? Muito legal, uma coisa para a gente lembrar é que os nossos antepassados, Israel, ele tinha 400 anos para ficar como escravo no Egito. Sim. Ficou aproximadamente 430 anos. Então, quando Deus falou com Moisés, no Monte Sinai, na verdade Deus falou para Moisés que tinha ouvido a voz do povo dele pedindo socorro. Sim. Então Moisés foi enviado para libertar o povo do Egito. Então, na verdade, nós temos que entender em relação ao sistema, como você falou, há quanto tempo estamos presos com um sistema que não deixa a gente viver em comunhão com Deus. Então, isso é o interesse de cada um de nós. É nós pedir para que Deus venha nos libertar, para que a gente possa viver em espírito e em verdade. Isso. Uma vez que a gente liberta, na verdade, para viver só para Deus, nós temos que pensar na fidelidade. Não podemos mais pensar em voltar, assim como Israel, por mais que murmurou, mas não voltou para o Egito. Então temos que aguentar, digamos, temos que aguentar a vida espiritual da forma que Deus quer, sem murmurar, para que assim a gente possa alcançar misericórdia. Porque o Espírito, ele faz a gente passar pelas provações, claro, né? Que sim. A gente é provado, então... Exatamente. Para ser provado, a palavra deixa bem claro, né? Que todo... vou pegar um texto aqui, um versículo só, para a gente entender essa questão com muita clareza. Pedro fala a respeito desse assunto, mas eu vou pegar aqui uma parte que o Senhor Jesus está falando aqui em Marcos 9:49. Ele diz: pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. Sim. Então, para que a gente, na verdade, seja purificado, a gente tem que viver vida espiritual. Tá no mundo, mas não ser do mundo. Viver exato, com Deus. Exato. Amém? Muito legal, amém. Então que Deus abençoe, Deus a todos, abençoe, tá? E que nós possamos crescer todos nessa vida com Deus.